Nós vamos falar hoje sobre renovar a mente. Para a gente renovar a mente, a gente precisa saber o que eu quero renovar. Porque, infelizmente, as pessoas, muitas vezes, elas têm a sua mente cauterizada, fechada, dizendo: eu aprendi assim, me ensinaram assim, eu vou viver assim, vou educar os meus filhos assim, vou conquistar a minha vida assim, e vai se arrebentar assim. Por quê? Porque cada ser humano, ele tem uma expectativa de vida, ele tem um sonho, ele tem um ideal, ele tem toda uma logística interna obscurecida através das coisas boas e das coisas negativas. Por exemplo, no cenário da vida, quem deve ser o ator principal é a pessoa. Quando você assiste um filme e você se apega àquela história, àquele enredo, você fica ali torcendo, você fica ali na expectativa de ver o ator principal ser bem-sucedido juntamente com seus coadjuvantes. Mas você observa também que dentro desse cenário existem os figurantes, aqueles que de alguma maneira preenchem o cenário para dar um pouco mais de vitalidade e mais de vida dentro da história e do desenvolvimento daquele enredo. Mas ninguém presta atenção e ninguém está preocupado com o figurante. Está preocupado em entender a história, o desfecho entre o ator, entre os vilões, mas sempre focado, esperando e acreditando no bem-estar do desfecho daquela história. No cenário da vida é a mesma coisa. Só que a problemática é porque nós herdamos dos nossos ancestrais um monte de lixo cultural, religioso, histórico, e dentro dessa genética humana inserida no contexto familiar, cultural, social, nós simplesmente muitas vezes não damos o direito de enxergarmos e de prosseguirmos em conhecer o nosso interior. Então é mais fácil eu comer pela mão das mídias, é mais fácil eu comer pela mão da família, é mais fácil eu pensar com a mente das pessoas do que eu, de alguma maneira, olhar para o meu interior e falar: eu quero fazer a minha história, eu quero deixar o meu legado, eu preciso plantar sementes de vida e dar a minha contribuição para a sociedade. E para que isso aconteça, eu tenho que quebrar estruturas, fortalezas, sofismas e tantas coisas que são padrões que muitas vezes eu não tenho a capacidade de, em mim mesmo, destronar, destruir e, de alguma maneira, tirar fora dentro do meu interior, da minha mente. Então, para isso, eu preciso renovar a minha mente. Como que eu renovo a minha mente? Primeiramente, eu tenho que ter uma alma e um espírito ensinável. Eu tenho que estar aberto para mim aprender com tudo. Aprender com a criança, aprender com o intelectual, aprender com o ignorante, aprender com os animais, aprender com os astros, aprender com tudo que faz parte da questão humana, tanto aquilo que é vivo quanto aquilo que é inanimado. O importante é eu ter a capacidade, me dar o direito de discernir as coisas e começar a enxergar com os meus próprios olhos. Na caminhada das nossas vidas, você pode perceber isto é latente dentro do conceito psíquico, dentro dos, vamos dizer, laboratórios, dentro das clínicas. Isso é muito claro. As pessoas, elas enxergam aquilo que condicionaram para elas enxergarem. As pessoas, elas simplesmente não podem ir além daquilo que elas não conhecem. E cada ser humano tem uma verdade, e as nossas verdades, elas vão mudando ao longo da vida, ao longo do tempo.
E quando eu começo a me dar a oportunidade de aprender com tudo que está à minha volta e buscar o conhecimento, né, o senso crítico, eu estou dando direito e estou abrindo uma plataforma de coisas novas dentro do meu ser para me renovar a minha mente. E a palavra de Deus, ela fala uma coisa muito interessante, está lá registrado em Romanos 12:2, diz que a gente não deve se amoldar, se conformar com esse padrão que está aqui, o padrão deste mundo. Está falando não do planeta Terra, das pessoas, está falando de um sistema que é perverso, que é hipócrita, que é dissimulado, aonde as pessoas, através desta influência do sistema, tentam dar preço, dizer quem a pessoa é e como ela deve desenvolver o enredo e a história da sua vida. A sua vida diz respeito a você, ninguém tem a capacidade de dizer o que você deve fazer. Muitas vezes a religião, ela castra os sonhos das pessoas, mata, muitas vezes a filosofia, as ideologias, e a pessoa termina simplesmente se tornando refém da sua própria vida. Então, quando você vai renovar a sua mente, você tem que estar aberto para o novo e você precisa descongelar a sua ideia e a maneira na qual você sempre pensa e como você vê a vida. A sua libido, ela não vai estar mais agora focada no problema, na dificuldade, na dor, no sofrimento, no sentimento de impotência, no sentimento de inferioridade. Por quê? Porque você vai olhar além do problema. Você sabe que na vida nós temos problemas, passamos por dificuldades, muitas vezes as nossas emoções elas oscilam, muitas vezes o exterior passa a ter poder sobre o nosso interior, sobre os nossos sentimentos, e a gente muitas vezes fica refém dessas águas que ao longo da vida fica represado dentro da nossa estrutura, dentro da nossa psique humana. Mas a nossa racionalidade é a capacidade que nós temos de levar a nossa vida. Mas o sistema, ele não quer, ele luta, ele sempre trabalhará de maneira constante para que nós não sejamos nós. Por isso que sempre nós queremos ser o outro, por isso que as coisas que o outro faz, sempre ela é valorizada e sempre nós estamos descredenciando e desvalorizando o nosso ser. Por isso eu preciso dizer para você, não coma pelas mãos das pessoas. Não pensa com a mente das pessoas, não ande com as pernas das pessoas, não permita que as pessoas dê a última palavra ao seu respeito. A história que você está desenvolvendo, ela só diz respeito à sua vida. Você é o ator principal. É claro que dentro, né, dessa história, desse enredo que você está desenvolvendo, você precisa de alguns coadjuvantes como pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, mas a história é sua. Quem escreve a história é você. Quem que leva, né, no desfecho final, da onde você quer chegar e como você vai concluir o seu destino é você. Então, você pode aceitar as opiniões, você pode crescer, você pode desenvolver com os agregados que estão ao seu redor, que estão ao seu derredor, que estão na sua frente, que estão por trás. Fantástico! Mas, à medida que você vai renovando a sua mente, você vai pensando em coisas positivas, você vai tendo uma mentalidade proativa, você vai tentando cada vez mais aperfeiçoar o seu juízo crítico, você estabelece uma censura, não de críticas destrutivas, mas de críticas construtivas. E partindo desse pressuposto, você passa a ser como uma mola propulsora que sempre está na frente daquilo que se apresenta no seu presente. Seria mais ou menos você viver numa era moderna, mas você já está projetado para a era pós-moderna. Por isso eu quero dizer para você uma palavra de incentivo e de grandeza. Você é o sentido da sua vida e só você pode dar sabor e leveza, clareza,
para a sua vida. Porque você é o ator principal desta vida que diz respeito a você. Os seus sonhos, eles podem ser todos realizados a partir do momento que você acredita no seu interior. Porque você nasceu para vencer, porque você nasceu para superar, porque você tem muitos aplicativos dentro dessa máquina, dentro desse software, dentro desse HD fantástico, que não existe máquina nesse planeta que possa, de alguma maneira, se assemelhar à sua grandeza e à sua maestria. Por isto, renove a sua mente, esteja aberta para ter pensamento sociológico, aprender com todas as pessoas, dando para você a última palavra, sendo uma pessoa de senso crítico, construtivo e não destrutivo. Nunca queira ser melhor do que ninguém, mas seja você, desenvolva o seu papel e dê a sua contribuição para a sociedade. Pare, pense, avalie, ou analise e reflita.